Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 171, módulo 13. O assunto: circuito série paralelo. Vamos lá? Na figura ao lado. Observe com atenção a figura ao lado. Nela nós temos um diagrama chapeado. Nesse diagrama nós temos 3 resistores ligados em série. E entre esses 3 resistores, nós temos o aparelho medidor 1 e o aparelho medidor 2, cuja finalidade é medir a corrente que flui dos resistores. Nesta figura que eu acabei de explicar, mostramos então um circuito com resistores ligados em série. Observe, aluno, que os medidores no circuito, eles são ligados para medir a corrente que flui dos resistores. Uma vez que a corrente ela é a mesma em todas as partes de um circuito em série, podemos então dizer que a leitura do medidor 1 ela seja idêntico à leitura do medidor 2. Preste atenção, hein? Uma vez que a corrente ela é a mesma em todas as partes de um circuito em série, podemos então afirmar que a leitura do medidor 1 ela seja idêntica à leitura do medidor 2. Agora, se você medisse a tensão sobre o resistor R1 e sobre o resistor R2 e sobre o resistor R3 e somasse essas quedas de tensão, obteria então um valor da tensão que seria a própria tensão da bateria. Isso é sempre certo, e ela é expressa na lei de tensão de Kirchhoff, que nós já vimos. Lei de tensão de Kirchhoff. Ela diz o seguinte: a soma das quedas de tensão ao redor de um circuito é sempre igual à tensão aplicada. Presta atenção que eu vou repetir. A soma das quedas de tensão ao redor de um circuito é sempre igual à tensão aplicada. Lei de Kirchhoff. Observe esta outra figura. Nesta outra figura, nós temos 3 resistores ligados em paralelo. Nela mostramos um circuito em paralelo. Neste caso, os medidores eles são usados para medir a tensão sobre cada parte do circuito em paralelo. Preste atenção, hein? Neste caso, os medidores são usados para medir a tensão sobre cada parte do circuito em paralelo. Uma vez que a tensão ela é a mesma sobre todas as partes do ramo em paralelo, isto é, do próprio circuito em paralelo, segue-se que a leitura de todos os medidores deve ser idêntica. A corrente total do circuito é considerada como a corrente da bateria. Esta corrente ela flui através da junção A e nesse ponto ela divide-se em 3 valores individuais, I1, I2 e 3. Preste atenção. A corrente total no circuito é considerada como a corrente da própria bateria, isto é, da própria fonte de alimentação. E esta corrente ela flui através da junção A. Observe a figura. E nesse ponto, ela então se divide em 3 valores individuais, I1, I2 e 3. Acompanha a figura. Se você medir estas 3 correntes nos 3 ramos do circuito e adicioná-la, você irá achar que são sempre igual à corrente total, isto é, a corrente da alimentação, que é a corrente da bateria. Preste atenção. Se vocês, alunos, medir estas 3 correntes nos 3 ramos do circuito e adicioná-la, vocês então irão achar que são sempre igual à corrente da própria alimentação. Isso é o que diz a lei de corrente de Kirchhoff.
a soma das correntes que entra numa junção, num circuito, é igual à soma da corrente que deixa esta junção. Observe que é o circuito em paralelo, tá? Uma junção é qualquer lugar de um circuito onde a corrente ela se divide ou combina-se. A corrente ela divide-se no ponto A de tal forma que parte da corrente total ela flui através de cada ramo do circuito. No ponto B, a corrente ela combina novamente numa única corrente. Observe com atenção a figura. Preste atenção que eu vou repetir. Uma junção é qualquer lugar de um circuito onde a corrente ela se divide ou combina-se. A corrente ela divide-se no ponto A, observe a figura, de tal forma que parte da corrente total flui através de cada ramo do circuito. Agora, no ponto B, o ponto B, de acordo com a figura, a combinação, ela novamente, ela se combina numa única corrente. Preste atenção. No ponto B, a corrente, ela combina-se novamente numa única corrente. Na figura, preste atenção na figura. Nela mostramos um exemplo de um circuito série e paralelo. Observe que no circuito nós temos dois resistores, o R1 e o R2, ligado em série. Uma vez que estes componentes resistores estão em série, a leitura de corrente nos medidores M1 e M2 e M3 são iguais. Observe bem, esses resistores eles estão ligados em série. Então, a leitura de corrente nos medidores M1, M2 e M3 são iguais, tá? Essa corrente, ela é considerada a corrente total do circuito. A corrente total do circuito é a quantidade de corrente que a bateria deve fornecer. Quando a corrente total chega à junção A, observe o diagrama ao lado. Ela então, ela se divide de tal forma que parte da mesma, ela flui através do R3 e parte da mesma flui através do R4. Isto é, ela se divide. Eu vou repetir, presta atenção. Quando a corrente total, ela chega na junção A, observe o diagrama. Ela então, ela se divide de tal forma que parte da mesma flui através do R3 e parte da mesma flui através do R4. É boa prática atribuir os mesmos números às correntes e aos resistores. Assim, o I3 é a corrente que flui através do R3. O I4 é a corrente que flui através do R4. Se vocês, alunos, adicionar os valores de I3 e I4, vocês então irão obter o valor da corrente total. No ponto B, as correntes elas se combinam-se novamente para obter a corrente total do circuito, isto é, a corrente da alimentação. Se você for medir a queda de tensão sobre o R3 e a queda de tensão sobre o R4, vocês então irão achar que estas quedas de tensão são idênticas. Por quê? Porque elas estão ligadas em paralelo. Isso se deve por quê? Porque o R3 e o R4 estão em paralelo. Nesta outra figura, presta atenção nesta outra figura. Nela mostramos o mesmo circuito da figura anterior. Porém, neste caso, o diagrama ele é esquemático. Observe que o desenho é feito com símbolo esquemático. Por isso que é um diagrama esquemático. Compare as duas ilustrações cuidadosamente.
para certificar de que você entendeu que são os mesmos circuitos, só que estamos utilizando agora um diagrama esquemático. Nessa outra figura, preste atenção nessa outra figura abaixo. Nela mostramos um diagrama chapeado, que mostra como são feitas as medições da tensão. Preste atenção, aluno. Observe que o voltímetro, o aparelho voltímetro, ele está ligado sobre os componentes em cada caso. Preste atenção, hein? Ele está ligado sobre. Entendeu? Para medir a tensão, nós não precisamos abrir o circuito. Nós ligamos o aparelho sobre. Observe também que os mesmos números são usados para as medições de tensão e para os resistores. A finalidade é facilitar a identificação. Assim, o V3 é a tensão sobre o R3. Conforme mencionado anteriormente, uma vez que o R3 e o R4 eles estão em paralelo, a tensão sobre esses dois resistores deve ser a mesma. Em outras palavras, o V3 é igual ao V4. A tensão, que é representada pela letra E maiúscula da bateria, ela deve ser igual a V1 mais V2, mais a tensão sobre o ramo paralelo. Uma vez que o V3 e o V4 são as mesmas, podemos dizer então que a queda de tensão total no próprio circuito é V1 mais V2 mais V3. Por quê? O V1, observe que está em série em relação ao V2. Observe também que o V3, que é a tensão dos dois resistores, R3 e R4, são a mesma. Então podemos somar com o V3. Neste caso, uma vez que V3 e V4 são a mesma tensão, podemos então dizer que a queda total da tensão no circuito é V1 mais V2 e mais V3. Lembre-se que você não pode adicionar ao mesmo tempo V3 e V4, uma vez que estas quedas de tensão elas são idênticas e representam a tensão do ponto A ao ponto B neste circuito. Preste atenção, aluno. Quando há um circuito em paralelo, as cargas elas são iguais. A tensão dessa carga é iguais, tá? Na figura abaixo, nela mostramos os diagramas tanto esquemático como chapeado, que representa as medições da tensão. Aqui nós queremos mostrar a vocês, alunos, a diferença de um diagrama esquemático em relação a um diagrama chapeado. Observe que é o mesmo circuito. O diagrama chapeado do lado direito, observe que nós temos o diagrama esquemático do lado esquerdo. É a mesma coisa. Não tem diferença. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, gente boa, até a próxima.